Era uma vez um coração que bateu dentro de outro. E isso não é como um conto de fadas ou uma história qualquer fantasiosa ou superstição comum que a gente escuta todo dia. Isso é biologia pura. Mas se a ciência e o encantamento pudessem dançar juntas por um instante, talvez dançassem ao som dessa música misteriosa que toca quando uma nova vida se aninha no ventre de uma mulher. Durante as semanas que seguem a concepção, algo muito mais profundo do que se imagina acontece no corpo da mãe. O bebê que cresce em seu ventre silenciosamente, desde o início, já começa a lhe enviar mensagens. São pequenas células que atravessam a placenta, nadam pelo sangue da mãe como minúsculas exploradoras e se instalam nos lugares mais inesperados: pulmões, fígado, rins, coração, medula óssea, pele e também no cérebro. Esses fragmentos do filho ou da filha não se vão com o parto, eles permanecem por décadas inteiras e não raramente pela vida toda. Misturam-se ao corpo da mãe como se quisessem lhes dizer: eu continuo aqui, eu ainda estou aqui. A ciência chama isso de microquimerismo fetal. É um nome grande para uma troca tão delicada e tão maravilhosa. E da mesma forma, células da mãe também migram para o feto no que nós chamamos de microquimerismo materno. Compreendam que não é só a mãe que dá ao filho, o filho também dá à mãe, numa simbiose que em muito extrapola a nossa pífia, medíocre capacidade de compreensão do ciclo da vida, ainda tão primária. No que diz respeito ao microquimerismo fetal, a ciência já vem observando que em momentos de dificuldades essas células despertam. Se o coração da mãe adoece, por exemplo, algumas dessas células migram até lá e tentam ajudar na cura, na reparação daquele órgão que está defeituoso, agindo de maneira semelhante às células tronco embrionárias, adultas, perinatais ou até mesmo induzidas. Vejam o quanto é lindo isso. É como se aquele pequeno coração que um dia bateu dentro dela voltasse agora para salvá-la, mesmo quando a gravidez não chega ao fim esperado, no caso de um aborto espontâneo ou induzido, por exemplo. As células ainda assim fazem parte da travessia. Bom, instalam-se na corrente sanguínea da mãe, tal qual uma memória corporal do amor que começou sem nome, sem tempo, e inclusive dizem que as mães sentem os seus filhos, que sabem quando algo vai mal, mesmo à distância. E talvez agora já possamos começar a entender que isso talvez não seja apenas um instinto, é uma presença talvez viva, biológica, e que segue vibrando dentro dela. É um eco celular, um vestígio de eternidade. E talvez aquele desejo inusitado de comer manga com sal ou sorvete de siriguela com bucajá às 4 horas da manhã durante a gravidez não seja apenas um capítulo hormonal, emocional ou nutricional materno. Talvez seja um sussurro do seu filho, ainda que muito sutil, uma sugestão, uma necessidade traduzida em uma forma repentina de apetite. Uma espécie de conversa muda entre dois mundos em construção e que estão conectados pela eternidade grandiosamente. E o mais extraordinário também é que o microquimerismo fetal se repete a cada gravidez. E por esse motivo, entre outros, evidentemente, não existe uma gravidez igual a outra. A cada novo filho, novas células se misturam à mãe, somando-se às anteriores, transformando-se em um mosaico divino e indescritível. E o corpo da mulher não é mais apenas um só corpo, e sim vários corpos indeléveis e fundidos para sempre. E assim seguimos, humanos que somos, carregando em nossos tecidos as marcas daqueles que amamos. Descobrimos que a maternidade não é apenas uma experiência emocional e fisiológica, e que a troca celular entre a mãe e filho é uma forma literal de união para sempre.
é um fenômeno de fusão, de comunhão, de memória celular. E talvez por isso o amor de mãe seja tão difícil de explicar, porque ele não é só psicológico, nem apenas instintivo. Ele é biológico, molecular e, acima de tudo, ele é belo e eterno. Ele se escreve na própria carne, grava-se nos ossos e permanece mesmo quando os filhos se vão, crescem ou até morrem antes da sua própria mãe, porque uma parte deles literalmente ainda viverá dentro dela. Assim como Jesus Cristo, crucificado perante Nossa Senhora, pranteando mesmo da altivez da sua divindade o seu próprio Filho em profunda agonia.